Olá, deixa eu ajeitar aqui o ângulo. Acho que assim tá ótimo. E aí, galera? Bom dia, bom dia. Para quem vai tomar aí, ó, conosco hoje o nosso café com coach. Ai, que legal, gente. Personalizado, ó. Legal demais, né? Tem gente já chegando aí, vai dando seu bom dia. Você que vai chegando, você que vai hoje interagir com a gente, né? Quero agradecer desde já a sua presença e disponibilidade. E hoje nós vamos falar de coisas que vão com certeza impactar a sua vida diretamente no seu dia a dia. Esse é o objetivo. E nós começamos, a Nádia já dando seu bom dia aí, né? Minha sogra, Deus possa estar abençoando. E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Tem pessoas que nós ficamos um tempo aí sem estar fazendo café com coach, e o nosso objetivo agora é retornar, estar retomando, né, esse encontro diário, porque eu acredito que muitas pessoas, né, que já caminham com a gente há um tempo, precisam, né, e podem compartilhar tudo aquilo que a gente vai trazer de importante aqui. Galera, geralmente o tema do nosso Café com Coach, e era realmente Café com Coach, hoje nós vamos trazer o café com coaching. E você vai perguntar para mim, qual a diferença? Não entendi. O café com coach, a gente sempre faz o café com o profissional coach, aquele que vai trazer para você algum tipo de dica, algum tipo de ensinamento prático da vida. O café com coaching é um café com processo. E o que é processo? É aquilo que tem continuidade, é aquilo que tem princípio, meio e fim. E geralmente são os processos responsáveis por construir, né, a nossa vida, por realmente construir o nosso caráter. Então, esse é o primeiro passo, né, dessa mudança em que nós vamos compartilhar, porque algo que a gente precisa entender, né, dentro desse processo, e a vida é um processo. Quando o Criador, quando o nosso Deus ele cria todas as coisas, seja para quem acredita que Deus criou todas as coisas ou para quem não acredita, mas é um fato com evidências, e que a gente contempla tudo que foi criado, a gente entende que é óbvio que existe uma força muito maior por trás de tudo isso, e nós acreditamos que esse seja o nosso Deus. Então, nós queremos falar sobre processos. O processo, como eu falei, ele é algo que tem sempre princípio, meio e fim. Ou seja, nem sempre o fim do processo ele é um fim, é um final, mas ele na verdade ele é a chegada a um objetivo. Ele é a chegada àquilo que a gente almeja, porque todos nós almejamos alguma coisa. O que impulsiona a nossa vida é exatamente o desejo, né? Segundo Freud, é aquilo que nos impulsiona. Nós trabalhamos, nós nos relacionamos porque nós queremos alguma coisa. Essa é a grande verdade. Nós queremos chegar a algum lugar, nós queremos fazer algumas coisas. Então esse é o primeiro pensamento que a gente precisa entender, até para que a gente possa trabalhar, né? Seja na contenção ou seja na expansão desses desejos que são os motivadores do nosso dia a dia e da nossa vida. Quem vai chegando aí vai dando para mim um bom dia. Eu só estou vendo as fotinhas aqui, mas como a tela está deitada, dá o teu bom dia aí para mim, né? Vamos dizer quem está aí, vamos compartilhar, e não sai da live não, tem coisa boa aí para vir, ok? Vai compartilhando aí também com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir. Eu quero deixar aqui algo precioso para você hoje, eu quero compartilhar algo precioso para que você possa fazer uso e perceber o quanto os processos são importantes em nossas vidas. Às vezes a gente despreza o processo, entende? Nós desprezamos os processos. Então, fica aí comigo, vai compartilhando, pega o seu cafezinho lá, ó. Vai pegando o seu café, vamos tomar um pouquinho.
legal. O cafezinho esquenta o peito nesse dia frio, né, galera? Então vamos aí compartilhando, vamos aí falando daquilo que vai fazer alguma diferença na minha e na sua vida, tá? Então, quando a gente fala de processos, a gente fala de algo que tem uma continuidade, né? E esse processo, ele pode ser um processo de ajuste, ele pode ser um processo de crescimento, né? Ou todas essas coisas podem estar envolvidas dentro de um processo. Ele precisa, obviamente, ser enxergado. Quando eu estou no momento atravessando qualquer tipo de processo, eu preciso estar consciente desse processo. E algo assim tremendo, algo muito importante que a gente precisa sempre ressaltar é que a grande resolução de problemas na vida do ser humano, ele passa exatamente pela percepção e consciência. Quando você está consciente, quando você está percebendo o que está acontecendo, obviamente as soluções elas vão sobressaltar dentro do processo. Elas vão vir para você de uma forma mais fácil. Elas vão fluir, porque na verdade você está percebendo que você está passando por um processo. E é interessante porque quem não percebe que está passando por um processo, ele começa a atropelar as fases do processo. Entende? Como o processo tem início, meio e fim, quando eu não percebo que eu estou atravessando um processo ou passando por um processo, eu deixo, na verdade, de aproveitar, de usufruir do benefício de entender que eu estou passando por um processo. Porque como o processo ele tem princípio, meio e o final, então eu, quando está dentro do meu campo de percepção, eu começo então a entender todas as nuances que esse processo ele está fazendo na minha vida. O que esse processo traz de ensinamento? Minha esposa chegando, bom dia querida, meu amor da minha vida. Né? O que esse processo está trazendo para mim? O que esse processo, qual é a carga de ensinamento que esse processo está trazendo dentro do seu contexto? Qual é a energia em que esse processo está vibrando? Porque existe uma energia. Existe uma energia dentro do processo. Porque, por exemplo, um processo de crescimento, de amadurecimento. Tá? Um processo de amadurecimento. Porque nós temos visões que elas podem estar totalmente imaturas acerca de qualquer coisa em nossa vida. Uma visão, por exemplo, acerca do nosso ministério eclesiástico, uma visão acerca de um relacionamento, uma visão dentro do nosso trabalho, da nossa parte de empreendedora. Tudo isso pode estar muito imaturo, entende? Pode estar muito verdinho ainda. E aí, o nosso Criador, ele sempre vai nos mostrar de alguma maneira, porque algumas coisas a gente precisa realmente que isso seja, sabe, ensinado. E o processo, ele sempre é algo que nos ensina muito. Ele nos ensina muito. Então, se é um processo de amadurecimento, como eu falei, eu preciso de amadurecer a visão, eu preciso de amadurecer os conhecimentos que eu tenho acerca daquilo. Então, quando isso cai no meu campo de percepção, que eu estou atravessando um processo para o amadurecimento, isso vai fazer com que, quando eu já percebi, isso já está dentro do meu campo cognitivo, eu começo então a atravessar esse processo de uma forma diferente, porque eu passo a usufruir das etapas. Do início, eu entendo os porquês dentro daquilo, e é claro que você já passou por situações como essa, e isso vai mudar a minha percepção e o meu relacionamento com o processo, a forma com que eu vou atravessar aqueles momentos. Por exemplo, pessoas que passaram por algum tipo de enfermidade ou por algum tipo de momento que teve que ficar parado devido a qualquer tipo de problema que ele teve na sua vida, e ele entendeu, tem gente aí dando bom dia, deixa eu subir aqui, gente, acho que não tá. Ah, tá. Tem gente aí dando bom dia, que Deus abençoe. Bom dia para você também, que Deus abençoe. Então, quando você entende, né, esse processo, que ele é uma construção para o teu amadurecimento, você começa a aproveitar, a sugar do processo toda essa energia que ela vibra dentro do processo. Ou seja, eu entendo que tem um propósito.
Eu entendo que aquilo não está acontecendo como algo, né? Processo nos leva para tempo de dor ou de crescimento. Entende? Está sendo falado aqui, eu só não sei quem está falando. Agora sim. Marcelo Linhares. Patrícia Rondelli está dando bom dia querida. Pastora, pastor Marcelo Linhares, processo leva a um tempo de dor ou de crescimento. Exatamente. E como que eu vou entender que o processo ele está trazendo para mim dor ou crescimento? Né? Na verdade, a dor é a falta de entendimento do processo. Eu sofro porque eu não entendo. Eu sofro porque eu não percebo. E aí eu vou perceber muito mais a dor, porque a dor não precisa ser cognitiva. A dor eu simplesmente vou sentir, eu vou perceber, eu vou ter a sensação de, mas não tem a ver com cognição. Então é muito mais eficiente quando os meus processos eles são atravessados de uma maneira consciente. Eu entendo e percebo, estou passando por um processo. O processo tem um propósito. Gente, entenda uma coisa que eu vou falar. Eu quero trazer uma chave aqui para você guardar para a sua vida inteira. A gente sabe que quando Deus cria, né, inclusive a natureza, que é onde eu me espelho, até porque a Bíblia diz que compara aquele que medita na lei do Senhor como uma árvore plantada junto a ribeiros, é porque lá na criação, o Criador vai dizer que as árvores foram criadas e dentro delas veio a semente. Ou seja, a árvore ela carrega no seu DNA a semente com as mesmas características para que ela possa crescer e frutificar. Nós seres humanos também. A gente às vezes tem a ilusão de que quando a gente toma um medicamento, um remédio, isso vai nos curar. Na verdade, o remédio, ele não cura. Na verdade, a vacina, ela não imuniza. Na verdade, o que a vacina faz, o que o remédio faz? Ela faz o teu corpo reagir. Porque a cura está dentro de você. Quando Deus criou o homem, ele colocou dentro do homem todos os recursos que ele necessita para existir. Todos. Está dentro de você. Então o remédio ele não vai curar, ele vai fazer com que ou ele vai suprimir, ou ele vai trazer à tona, ou ele vai fazer com que o corpo reaja, assim como a vacina. Ela entra no teu corpo e faz com que o corpo produza os anticorpos. Não é a vacina que produz, quem produz é o corpo. Aquilo é uma forma de obrigar o corpo a produzir, de reagir, mas precisa do corpo. A Patrícia Rondelli está dizendo aqui, muitos permanecem meninos na fé, pois fogem do processo e essa fuga os fazem mirrar espiritualmente. Essa é a questão. Eu costumo dizer o seguinte, todas as pessoas sabem que quando a gente cresce, quando a gente é criança, e vai ali tendo o crescimento dos 5, 6, 7, a gente começa a sentir dores nos ossos, porque o processo de crescimento traz dor. Isso é que as pessoas querem evitar, entende? As pessoas elas não querem evitar em si o processo, elas querem evitar a dor do processo, a dor de crescer. Só que você talvez conheça alguém que tem uma estatura pequena, eles não conseguem alcançar algumas coisas, eles precisam de ajuda para alcançar alguma coisa que está na prateleira, entende? Por quê? Porque ele não cresceu. Então ele precisa de ajuda e assim as pessoas que não crescem, as pessoas que fogem dos processos, elas vão precisar sempre de ajuda para pegar aquilo que está na prateleira mais alta. Elas não vão conseguir alcançar por elas mesmas. Esse é o grande problema. Você se torna refém, refém de situações, refém de altura, refém de posição, porque você não cresceu o suficiente. Então os processos, eles precisam... Ó Leonardo, querido, bom dia. Bom dia, meu amigão. Então, os processos são a parte fundamental para que a nossa identidade ela seja formada. Fugir do processo é fugir de estar criando a sua própria identidade. Aquilo que vai definir quem você é. Diante de situações fáceis ou difíceis, diante da guerra ou diante da paz, você é aquela pessoa. Entende? Isso é que a gente precisa perceber. Porque isso é uma construção mental. Isso é uma construção da nossa mindset. Daquilo que eu penso, da maneira com que eu enxergo a vida.
E o processo ele tem a função de lapidar, de aprimorar, de trabalhar todas essas questões. Quando a gente fala, por exemplo, na área ministerial, na área pastoral, na área cristã, qual é o processo que a maioria enfrenta? Às vezes um processo reverso. Qual é o processo reverso? É quando nós somos confrontados pelas situações, pelo próprio evangelho, e ao invés da gente avançar no propósito para o qual o processo veio, que é de amadurecimento, eu não consegui perceber isso, eu não consegui trazer isso para o meu campo de percepção, então eu começo a recuar, eu começo a regredir, eu começo a retornar. E aí, se eu era infantil, eu me torno mais infantil ainda. Se eu era despreparado, eu me torno mais despreparado ainda. Porque eu quero evitar a dor. Existe um tipo de pessoa que a gente chama isso aí na PNL de fuga da dor. É aquela pessoa que está sempre procurando evitar a dor. Por exemplo, se ela vai comprar um carro, ela não compra um carro porque ela achou aquele carro bonito, porque ela achou aquele carro lindo, ela vai lá e escolhe aquele que dá menos problema, né? Então, é a pessoa que, na verdade, ela está procurando sempre fugir da dor. Só que a gente precisa entender que fugir de algumas dores vai ter um preço de uma dor maior na frente. Entende? Eu fugir de alguns confrontos, eles vão fazer com que lá na frente eu tenha que passar por um ringue muito maior, por uma situação muito mais complicada. Você às vezes pular um problema ou pular uma etapa do processo, que eu já disse que tem início, meio e fim, e a gente às vezes quer pular direto para o final, a gente acaba caindo num ciclo, onde na verdade a gente vai, tem mais gente aí, onde a gente vai na verdade estar o quê? Está repetindo fases da nossa vida. Você que está aí, é alguém que já repetiu ciclos? Ciclos que você falou, meu Deus, eu não consigo sair dessa situação. Parece que não vai ter fim. Você vai, mas volta, vai, mas volta, vai, mas volta. É exatamente isso. Eu não compreendi o processo, eu não caminhei pelo processo, eu pulei etapas e aí eu preciso voltar. Porque a energia do processo, ela precisa cumprir a missão. A energia do processo, ela precisa trabalhar exatamente aquilo para qual o processo se iniciou na sua vida. Entende? Meu amigo Wagner Colli, meu pastor internacional, chegando aí, querido. Então nós não temos como fugir, gente. Nós podemos fugir sim, mas nós não vamos viver aquilo que o processo ele faz em nossas vidas, a construção que esse processo ele tem o objetivo de realizar. Entende? Nossa pastora está falando aqui palavra de cura. O nosso pastor Wagner está dizendo, eu por aqui em Portugal, está muito frio aí, meu pastor. Está muito frio aí em Portugal, aqui está muito frio. Mas aí a gente toma aquele cafezinho, olha que coisa linda, e a coisa fica gostosa, né? Como diz lá em Minas, tudo se resolve com um cafezinho. Você toma um cafezinho, você come um pão de queijo, tudo se resolve e a gente fica bem, né? Gente, então, vamos lá continuando para a gente poder entender. Então, por exemplo, tem gente que sofre de uma maneira absurda quando o processo se inicia. E ele já está sofrendo antecipada. Sabe aquela crise de ansiedade? Sabe aquela sensação horrível que as pessoas relatam? Eu já senti, você talvez já sentiu. Por quê? Porque nós estamos com excesso do futuro. A coisa nem aconteceu ainda, mas a gente já está sofrendo. Deixa eu falar para você. Eu quero aqui compartilhar com você uma experiência recente. Para quem está aí, nós ficamos 3 anos, em média, no endereço que a igreja está hoje. E, olha, o Wagner está dizendo, aqui está no processo mudando para o verão, estamos na primavera. Que legal, que legal. Então acho que eu vou para aí, deve estar mais quentinho. Então, nós ficamos aqui 3 anos. Aqui é próprio, né? A igreja ela é construída, quem já conhece, ela é construída abaixo da minha residência, cabe aqui umas 70 pessoas, mas na pandemia a gente não pode trabalhar com 30, né? Então, nós fomos surpreendidos por uma oportunidade, está indo para um lugar maior, que cabe quase 300 pessoas, e a gente
está naquele momento em que as coisas, elas não estão, obviamente, fartas, né? Há algumas dificuldades. Dentro da igreja você não pode trabalhar com aquela liberdade. Na empresa que eu dou cursos de coaching, a gente não está podendo juntar pessoas. Então a gente está aguardando aí o equilíbrio da pandemia para alguns processos se iniciarem também. Mas, como eu já compreendi o processo, o início daquilo que essa energia ela quer explorar em mim e ela quer fazer um despertar dentro de mim, eu já estou caminhando nele, que é o quê? É a visão de aquecer algo que a própria Bíblia vai dizer assim, ó, aviva a tua obra em meio aos anos, porque a tendência é que a fé esfrie, a tendência é que a gente fique mais acomodado, a tendência é que a gente pare algumas coisas porque a gente está sentindo algumas dores, mas o processo, ele não pode parar e ele tem um objetivo. Dentro do processo existe um objetivo, existe um propósito. E aí a gente vai encarar isso. Só que eu não posso sofrer com a antecipação de que eu vou ter dificuldades, de que a gente precisa de pagar aluguel, de que a gente precisa de fazer isso ou aquilo. Porque senão eu vou pular a fase. E o incrível é o seguinte, eu vou apenas pular uma fase de sofrimento, entende? Eu vou antecipar o sofrimento só. Mas eu não vou viver os processos dentro de cada etapa, com todas as nuances e ensinamentos que o processo tem para a minha vida, porque o processo, antes de tudo, é pedagógico. Ele tem um propósito, é isso que eu quero que você guarde. Aprenda a atravessar os processos entendendo o processo, entendendo o propósito. Porque quando a gente entende o propósito, tudo fica mais tranquilo. Eu não vou dizer mais fácil, mas fica mais tranquilo. Meu Deus, a Natiele está convidando o Wagner aqui para comer farofa. O Wagner, quando vem no Rio, não vem comer a farofa. Estamos te aguardando. Então, o que acontece? Tudo fica mais simples. Porque, gente, entenda, o que nos traz medo? Por exemplo, quem tem medo de estar no escuro? Tem gente que tem pavor de ficar no escuro. Mas por que as pessoas têm medo do escuro? O escuro, nunca viu o escuro matar ninguém, cara. Nunca viu o escuro pegar ninguém, fazer nada com ninguém. O escuro não faz nada, o escuro é o escuro, acender a luz ele fica claro. A questão, na verdade, ele desaparece, né? Nem existe o escuro. Então, a questão é, porque no escuro eu não consigo ver, eu não tenho percepção do que vem contra mim. E isso me traz aquela sensação que todo ser humano odeia. A falta de controle, a falta de saber o que vai acontecer. A gente acha que sabe, né? Mas no escuro você não sabe, então você tem medo porque você não sabe o que pode acontecer. Exatamente essa sensação que a gente precisa compreender. Quando eu não tenho consciência do processo, é porque eu não tenho a visão, porque eu estou no escuro. Então eu sinto medo do que pode acontecer dentro do processo porque eu não tenho luz no processo. A partir do momento que eu tenho consciência do processo, que eu tenho luz sobre ele, aí se torna muito mais claro, se torna muito mais tranquilo, porque eu percebo. Não quer dizer que eu sei tudo o que vai acontecer, mas eu tenho uma percepção mais clara de que eu estou num processo. E só de ter a percepção que eu estou num processo, então eu consigo caminhar dentro dele, transitar dentro dele com muito mais segurança. Porque é diferente quando eu estou no lugar que eu conheço e no lugar que eu desconheço. O lugar que eu conheço pode ser até mais perigoso do que o que eu não conheço, mas eu tenho mais segurança, porque eu conheço. Então isso é que nós precisamos trazer para dentro do campo de percepção e conhecimento. É você saber que você está atravessando um processo. E como eu disse para você, seja esse processo bom, seja esse processo ruim, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um final. Não se desespere. O processo vai chegar ao final, porque ele precisa chegar ao final, porque tem um propósito a ser cumprido, precisa ter uma energia a ser entregue, e essa energia, o objetivo dela é despertar algo dentro de você. A partir do momento que o processo consegue despertar o que está adormecido dentro de você, para que você seja o que você precisa ser, porque eu quero aqui dizer algo poderoso para você, você nasceu para ser exatamente o que você precisa ser. Nada diferente daquilo do qual Deus criou, porque Deus não erra.
Deus te criou para um propósito, com qualidades, com defeitos, com tudo que você precisa. Você é esse cara, você é essa mulher, você é essa pessoa e é isso que Deus precisa que você seja. A cada dia mais, aquilo que Deus te criou para ser, em todas as esferas. Apenas aprenda que os processos é o caminho que Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos ensinar e para nos treinar. Por isso o propósito daqui para frente, no nosso Café com Coaching, que é Café com Processo, é ensinar você a passar por todos aqueles processos que vão tornar você ainda mais incrível. Não uma pessoa diferente, mas alguém incrível, com a mentalidade diferente, com uma mente que foi transformada porque aprendeu a apreciar os processos da vida. Então, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo Café com Coach. Vai aí falando com a galera, amanhã às 8 horas nós estamos aqui de novo, tá bom? E agora nós vamos estar falando tema. Se você tem alguma sugestão para algum tema que seja desafiador, que seja esclarecedor, pode mandar no meu direct que a gente vai estar abordando o tema aqui e aí a gente vai falar de muita coisa boa, trocar muita ideia. Um abraço para vocês que estão sempre aí com a gente, sempre dando força. Abraço à nossa pastora Patrícia, ao nosso pastor Marcelo Linhares, pastor Wagner Colli, pastora Natiele, minha esposa amada, minha diaconisa e sogra Nádia, meu amigo... Quem mais esteve comigo aqui, gente? Meu amigo Leonardo, né? Eu não sei porque a tela tá virada, até às vezes não aparece direito para mim, mas se eu esqueci de alguém, eu quero dizer que me perdoe. Mas eu amo vocês, um abraço e até o nosso próximo Café com Coaching.